Tá, vamos lá. Muito bem, sejam bem-vindos novamente aqui a este quadro novo que eu fiz no canal Plano Sequência. Como pode ver, devido à má recepção dos 2 primeiros episódios, eu mudei de cenário e vou tentar fazer alguns reajustes no quadro para ficar mais, digamos assim, mais palatável para vocês que assistem aqui o canal. Mas não se preocupe, vamos continuar com a programação normal. E hoje eu queria falar basicamente sobre Minecraft. Sim, eu quero falar sobre precisamente a adaptação que saiu nos cinemas, né? E até então, a gente vai ter agora, chegando também nessa semana, The Last of Us, que é uma adaptação dos videogames também, a segunda temporada chegando na HBO. E eu quero falar principalmente de Minecraft, porque esse filme, desde o primeiro trailer dele, todo mundo tinha uma ideia do que poderia acontecer. No sentido de que esse filme tinha tudo para dar errado, em todos os sentidos, tudo. A comunidade viu o filme como uma piada, os efeitos especiais, a escolha de personagens e até mesmo a história, porque tem o Jack Black como o Steve, que é basicamente o personagem do Minecraft, mas é esse personagem padrão que você escolhe dentro do jogo. E aí ele é uma criança que se perde no mundo de Minecraft, então outras pessoas também que gostam de videogames vão parar nesse mundo, e aí eles embarcam numa aventura para enfrentar inimigos, e enfim, o mais clichê possível. Só que agora, com a recepção do filme nesse final de semana, nós tivemos aí cerca de 300 milhões de arrecadação. O CinemaScore, que é basicamente um site que calcula ali mais ou menos o termômetro, né, de recepção do público quando eles saem da sala de cinema, deu um resultado B+ para o filme, que é um resultado muito bom, dado aí os últimos lançamentos que foram bem negativos, vide Branca de Neve. E eu quero falar um pouco sobre o porquê desse sucesso, o porquê de ter dado tanto certo assim. Porque vamos ser honestos, Jack Black, ele é um cara muito legal. Ele é um cara que eu adoro, sou apaixonado nele, nos filmes que ele faz, eu acho ele muito engraçado. Desde, sei lá, Escola do Rock, que foi o primeiro filme, pelo que eu me lembro, que eu vi dele, até Jumanji, enfim, outros filmes que ele fez e que eu sou apaixonado no humor dele. Até o mesmo ele como Bowser no filme do Mario aí que tivemos ano passado. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente para analisar esse filme, ele se vendeu muito naquela ideia de adaptações de videogames que pegam o conceito original e modificam ele para tela de cinema somente como um fanservice, somente como uma oferenda de assim, olha, toma aqui, temos aqui tudo que tem nos videogames, mas é tudo bagunçado, não tem uma estrutura, não tem um roteiro sequer direito. Mas mesmo assim, apesar de tudo isso, o filme deu muito certo. E qual que é um dos motivos que me faz pensar que ele deu certo? Primeiro, a audiência, o público, né? Minecraft é um jogo gigantesco. É um jogo que na minha infância eu cresci vendo pessoas jogando pelo YouTube. Apesar de não ser o videogame o jogo que eu mais joguei na minha vida, eu joguei em alguns momentos e eu entendi o porquê dele ser tão bem sucedido e das pessoas gostarem tanto. Porque dava aquela sensação de infinitude, né? De ser algo que você pode explorar ao infinito e você pode construir coisas e você pode... Enfim, quando nós, na nossa infância, vemos isso, vemos as infinitas possibilidades, né? A caixa de areia, que é o termo dos videogames chamado sandbox, que é basicamente um mundo onde você pode brincar, nós vemos isso, nós nos apaixonamos. E aí surgiram os diversos criadores de conteúdo, os diversos vídeos do YouTube falando sobre dicas de como montar coisas, e criou-se uma febre. Então, era óbvio que parte dessa comunidade voltaria agora mais velha, e até mesmo os mais novos que estão jogando, para assistir ao filme. Junto disso, criou-se também a sensação de comunidade e de tribo nas redes sociais. Por quê?
surgiu meio que um meme, né, que é um efeito viral, que basicamente teve pessoas que toda cena que soava como algo épico, mas na realidade só era meio brega, dentro do filme todo mundo gritava, né, como uma reação em cadeia, de assim, tem uma parte do filme, inclusive, alerta de spoiler, não que isso importe muito, que o Jack Black fala assim, first let's mine and after let's craft. Primeiro vamos minerar e depois vamos construir. Mas Minecraft é o nome do jogo, ele fala, em 1, 2, 3, vamos falar todos juntos, Minecraft. E nos vídeos que saíram, todo mundo dando risada, gritando como se fosse a coisa mais épica do mundo e tudo mais. E aí, a partir desse quesito viral, isso chegou para as pessoas que não conhecem o próprio jogo. Para as pessoas, pais, mães que querem levar seus filhos. Meu gato começou a miar aqui, tá? Então peço desculpas, mas como é um vídeo sem cortes... Aqui. Ele deu um grito, né? Mas, enfim, voltando, né? Várias pessoas começaram a se interessar pelo filme justamente por esse efeito viral, por essa reação em cadeia que começou a surgir e aquela sensação de assim, você tá num grupo de amigos, alguém te conta uma piada, e aí você mais 2, 3 pessoas dão risadas, mas tem uma que infelizmente não entendeu a piada, porque ela não estava no momento que ela foi contada ou na situação que ela aconteceu. Só que ela vai rir também, porque ela vai querer se enturmar com aquilo. Então, esse mesmo sentimento ocorre em um efeito viral de tribo nas redes sociais, a partir do momento que temos algo que vai criando e espalhando através da comunidade, e a partir disso, tendo ali a sensação de pertencimento. Então, muito disso ajudou no marketing do filme. E eu acho que esse é um dos fatores que faz as adaptações, principalmente de jogos, estarem sendo tão miradas agora por Hollywood, né? Em paralelo, é claro, a gente continua com os filmes de heróis sendo ainda o principal alvo de investimento, apesar de agora ela ter entrado aí numa mini crise. Mas os videogames agora estão sendo muito explorados justamente por esse senso de comunidade, de já haver pessoas que gostam daquilo e a partir disso elas quererem continuar assistindo e criando ali o seu próprio senso do que é bom e do que não é. E aí isso ajudando a conectar a outras pessoas ali. Tem um livro muito bom que está aqui do meu lado, inclusive, que se chama Hitmakers. Eu trabalho com marketing, né? Eu li esse livro por conta disso e ele fala muito disso, né? Como nascem as tendências, que elas surgem a partir do momento que tem um paciente zero e ele pode ser responsável por espalhar esse vírus para outras pessoas. E aqui são vários pacientes, são várias pessoas que já conhecem e podem ajudar, inclusive, no marketing. Então, é um filme que, apesar de ser muito ruim, ele dá a virada e fica muito bom justamente por conta de tudo isso. Da comunidade, da história, e a produção se torna uma outra coisa que antes não era, sabe? O que era algo que se levaria a sério, agora não leva mais. As próprias menções honrosas, como por exemplo Technoblade, que era um criador de YouTube que faleceu, e tem uma homenagem dele dentro do filme, no caso. Então, isso cria um sentimento de pertencimento que faz com que a história, né, o jogo se espalhe e funciona muito bem. E assim, eu não vi o filme ainda, mas apesar de tudo, eu acho muito válido essas adaptações. E eu acho que é algo que eu falei em um vídeo muito antigo meu, que elas precisam existir para precisarmos entender o que é bom e o que é ruim. E agora que Hollywood está passando por uma crise de criatividade, está usando o máximo possível de adaptações, é normal que, como essas surjam, né, adaptações iguais a essas apareçam. E vamos pelo menos aproveitar, né, diferente de outras que tivemos aí, como Dragon Ball Evolution, que foi um desastre. E aí The Last of Us, por exemplo, já traz isso também, só que The Last of Us é muito mais complexo, porque traz uma questão de uma comunidade bem tóxica e que se dividiu muito a partir do segundo jogo. Mas eu vou trazer isso em um outro vídeo, porque eu acho um tema bem interessante de ser abordado.
Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de curtir, comentar também o que você achou do filme, caso tenha assistido, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e também tem as redes sociais nossas embaixo aqui na descrição. E confere aí a nova temporada aí que tá tendo do Quando Deixe de Pensar, o quadro principal aqui do canal, que em breve teremos novos vídeos também. É isso. Nos vemos até a próxima e não se esqueça, Minecraft é muito mais que sentimento. É sobre construir. E agora parece muito brega isso que eu falei, mas sem dúvida isso poderia estar no filme do Minecraft com o Jack Black. Inclusive ele falando. É estranho. Enfim.